Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. O episódio de hoje foca num dos grandes desafios de todas as empresas e lideranças, que é engajamento profissional em escala. Quando a sua empresa começa a crescer, você já não sabe o nome de todo mundo, você precisa mobilizar pessoas para grandes projetos ou para grandes momentos de transformação. E como é que você acessa não só a mente, mas também o coração dessas pessoas? Esse é o grande dilema. Eu tenho uma longa trajetória nessa área, mas hoje eu estou aqui com uma super empreendedora, que é Vitória Hipólito. Vicky vai falar conosco sobre engajamento, vai contar sobre a empresa dela, que faz isso com uma metodologia própria e muito bem sucedida já no mercado. Vicky também, além de empreendedora, é professora da Link School em Gente e Gestão e vai falar para a gente sobre profissionais da geração Z. E eu, assim como você, eu imagino que esteja também curioso para saber como é que a gente lida com essa turma e como é que a gente engaja essa turma. Vicky, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui. Estou aqui para contar um pouco, mas também para aprender e contar minhas dúvidas também, porque eu acho que não vivemos de fórmulas e respostas prontas, mas estamos todos aprendendo a viver e se comportar nesse novo mundo, né? Perfeito. Eu também quero te ouvir aqui hoje no nosso papo. Não, vai ser uma troca, como sempre é com você, extremamente fácil, fluida e cheia de insights novos. Agora, Vicky, antes da gente falar sobre o business, a gente vai falar da Engagers, de engajamento em massa, a gente vai falar dessa sua última passagem pelo Vale do Silício. O que você trouxe de volta? Que eu sei que você já está aí pilotando coisas novas. E a gente vai falar sobre profissionais Z. Mas antes, conta, para quem nos ouve, quem é Vitória Hipólito? Bom, eu sempre começo falando que eu sou filha da Suzana, filha de mãe solo, uma pessoa que me ensinou a batalhar e dar saltos de fé, mesmo sem ter o chão. Acho que a minha mãe sempre se comportou assim, conseguiu me dar ótimas oportunidades e ela me ensinou uma lição muito valiosa, que a gente teve que, em vários momentos da vida, escolher entre dois caminhos, entre medo e coragem. Sabe quando vem alguma situação que você fala assim, o que eu faço? E ela me ensinou a escolher coragem. Entre medo e coragem, escolha coragem. E até hoje, às vezes, quando eu tô confusa ou pensando se eu assumo um risco, se eu tomo um caminho diferente, que vem aquele medo, eu falo, o que eu faria se eu tivesse coragem? E ela que me ensinou isso, a tomar o caminho da coragem. Que legal. Bom, depois disso, hoje eu também me apresento como mãe. Acabei de virar mãe do Luca há 1 ano. Isso revolucionou muita coisa aqui dentro. E sou empreendedora há 8 anos. Eu comecei a minha carreira como consultora organizacional, como você, onde nós nos conhecemos. Eu era super novinha e tive o privilégio assim, de estar em salas de workshop com CEOs e vice-presidentes de grandes enterprises no Brasil, do varejo, né? Três Corações, a gente se encontrou, mas também no GPA, no Boticário, Natura. E ainda muito nova, ouvindo aqueles líderes construírem novas estratégias ou novas abordagens de cultura para a empresa, para onde eles queriam levar a empresa para 5, 10 anos. Isso tudo foi mexendo muito com a minha ambição desde nova, de querer fazer parte dessa tomada de decisão, de construir empresas para um futuro. E em 2015 eu estava na faculdade, ganhei uma bolsa para fazer um intercâmbio para Espanha, Madrid. E foi lá pela primeira vez que eu entrei em contato com empreendedorismo. Eu nunca fui instigada a empreender na faculdade. Acho que o caminho muito óbvio da minha época, dos meus colegas, é bora ser trainee, bora entrar numa grande empresa. Ser estágio da P&G, Unilever, Ambev. Isso nunca mexeu muito comigo, eu nunca quis ir para corporate. Eu adorava
estar numa consultoria boutique, porque acho que eu tinha um atalho muito grande às enterprises, mas numa cadeira que eu, entrando como estágio, eu nunca ia ouvir o CEO numa sala fechada. Verdade. Então, já me mexia muito comigo esse contato, esse atalho. E não queria ir para as corporates, também nunca pensei em empreender, até ir para a Espanha. Lá eu fui impactada um pouco mais com o tema do empreendedorismo. E aí eu fiquei curiosa em saber o que estão fazendo no Brasil. O que é ser empresária no Brasil, empreendedora? Quem são os players? E aí eu conheci a Endeavor, e eu acho que eu zerei o site da Endeavor. Eu li todos os estudos, eu assisti todos os day ones deles, que a Endeavor é um hub, é o principal hub de empreendedorismo, né, que tem aqui no Brasil e no mundo, para empreendedores de alto impacto, que eles chamam, né, que é os empreendedores que têm a visão de escalar empresas, de construir empresas com teses muito grandes. E esses empreendedores, que impacto que eles geram no Brasil? Eles movimentam muito a economia, geram empregos, criam ecossistemas às suas voltas. E esse impacto no Brasil mexeu comigo, assim, de alguma forma. Eu falei assim, nossa, é mais impacto que o governo, né? Empreender e criar uma empresa assim, em algumas frentes. E muito inspirada, vendo tudo que estava acontecendo, eu falei, eu quero empreender. Eu acho que é para mim, mexeu com o meu estômago, assim. Eu falei, acho que eu quero fazer parte disso, eu quero estar perto disso que está acontecendo no Brasil. Bom, eu voltei do intercâmbio, eu não fui empreender. Voltei para a consultoria. Eu lembro, foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu. Mas eu fiquei com aquele radar ligado, né? Qual vai ser a minha oportunidade e tudo mais. Até que dentro de um projeto da consultoria, a gente estava vivendo um desenho de narrativa estratégica e nova cultura. E chegou aquela fase que depois que houveram vários workshops e facilitações para que o time, né, do top team, que são o CEO e os diretos, decidiram a estratégia para os próximos anos e a cultura dos próximos anos, como que você engaja 30 mil pessoas? Né? Como que você faz para, de fato, mover pessoas a mudarem comportamentos e não só adesivar a parede ou fazer campanhas emotivas com vídeo, falar na convenção. A gente sabe que é preciso mais do que isso para engajar, mudar comportamento. No nosso viés de consultora, a gente queria gerar conversas. Fazer workshop. No workshop não cai ficha. Você vê o comprometimento das pessoas começando a aparecer, as fichas vão caindo e tal. Mas é muito difícil gerar 30 mil conversas. Exato. A questão do engajamento em escala, é um grande desafio. Né? E aí, como que você chega na ponta? Eu lembro, Vicky, 10 anos atrás, quando vocês estavam ainda pilotando e eu ouvi essa ideia... E já havia uma sementinha, mas ainda muito embrionária. Foi aí que a gente, né, ali nas consultoras do projeto, a gente encontrou uma empresa que se propunha a fazer gamificação em tablets usando tecnologia. Então a gente pensa, poxa, a tecnologia tem que ajudar a gente a gerar conversas em escala. Era uma empresa sueca, Green Hash People, tinha no canto do site um botão assim, seja um franqueado. E aí eu falei, putz, eu já estava querendo empreender, será que essa é uma oportunidade? A gente precisava de um piloto, né, para entender o impacto que seria. Sim, em resumo, a gente fez o piloto, foi super legal. Nem a sócia estava com intenção de vir para o Brasil, nem a nossa cliente imaginava que a gente ia propor algo do tipo, mas os dois toparam, o piloto foi incrível, a gente viu muita mobilização acontecer em 140 diretores embaixo dos vice-presidentes. E a gente falou assim, vamos trazer essa empresa para o Brasil. E aí eu fui para a minha primeira jornada empreendedora, em 2018, como franqueada da Green Hat People, uma empresa de business games. Nossa, foi uma escola. Eu sabia que eu não sabia ser empreendedora. Eu sabia ser consultora, entregar projeto, fazer finanças, marketing, vendas, todo o resto que uma empresa precisa para parar
no ar, foi um grande aprendizado da vida real, assim. Então, é errando e aprendendo. E conforme os desafios iam vindo. Uma das coisas, Vicky, que eu acho que é interessante a gente abrir essa caixinha e as pessoas entenderem, quando você fala de business games, eu era essa pessoa, Sim. você sabe, e assim como eu acredito que haja muita gente do outro lado que pensa, não, isso não é para mim, gamificação não me pega. Né? Eu não sou essa pessoa, eu não gosto disso. Então, explica pra gente os fundamentos dessa gamificação e no que isso é diferente de um joguinho. Muito bom. Cá, eu também era essa pessoa cética, eu e as minhas sócias. Principalmente no mundo corporativo. Por quê? A gente via muita recreação corporativa acontecendo nas empresas também e se perguntando, mas por que estão investindo tempo dos executivos e dinheiro numa ação só para ser um oba-oba, uma coisa divertida? Exato. Eu era essa pessoa, tá? Até ver o poder da gamificação em mobilização de pessoas, em resultados, que eu já vou contar. E foi uma dos porquês a gente deixou de ser franqueada e fundou a Engagers em 2022, né? Então, a Green Hat foi essa grande escola de empreendedorismo para mim, mas logo ficou muito claro que a gente queria pôr o nosso método autoral, que eu e as minhas sócias a gente foi aprendendo ao longo de muitos anos sobre o que engaja, o que não engaja pessoas, por trás de uma tecnologia. Certo. Como franqueadas não era possível. Então, em 2022, a gente abriu a Engagers, um voo mais alto, próprio, voo solo, com a nossa própria tecnologia, nossa própria marca e nosso próprio método. E o que está por trás desse método, dos fundamentos da gamificação? A gente percebe, estudando e vendo o que funcionou e o que não funcionou nas nossas dinâmicas, que tem 3 pilares que a gente precisa ativar para engajar pessoas. Um é despertar emoção nelas, porque o que não desperta emoção não engaja, de fato. E aqui eu não estou falando de eu vou fazer alguém chorar, se emocionar. Não, mas emoções intencionais, conexão da pessoa com o propósito daquela atividade, o papel dela no todo, uma história da vida pessoal que tem a ver com o momento da empresa. Gerar pertencimento. Gerar pertencimento. Usar muito também de gatilhos do marketing, né, que são de despertar emoção, a emoção do desejo, a emoção da curiosidade. A gente traz isso para as nossas dinâmicas de engajamento. O segundo ponto, e aqui que entra a gamificação, é atacar o cérebro do jeito que ele gosta de consumir conteúdo. Por que quando a gente joga um game na vida real, a gente entra em estado de flow? Porque a neurociência já mapeou muitas coisas que fazem a gente curtir, participar e consumir alguma coisa. E por que numa reunião é tão difícil a gente ficar 10, 20 minutos prestando atenção? É chato, né? É chato. Num game você não vê a hora passar, mas numa reunião você luta para manter a atenção. É porque a gente não usa os gatilhos que o cérebro curte. E gamificação é justamente isso, é trazer fundamentos do mundo dos games para desafios do mundo real. Alguns dos fundamentos que eu gosto bastante, por exemplo, despertar curiosidade é algo que acontece muito no mundo dos games. Está sempre buscando, né, uma nova forma de fazer, de conquistar ali uma missão. Não ser nem muito fácil, nem muito difícil. Então, ter desafios cognitivos que você quer resolver, mas não é impossível, ao mesmo tempo não é muito fácil. Porque se for muito fácil ou muito difícil, a gente desestimula, né? Perde a audiência, né? Ter uma premiação. O nosso cérebro, só de saber que tem algo que você pode ganhar com aquilo, libera dopamina. Você talvez nem precisa saber o prêmio, mas você sabe que você pode ganhar algo. Dopamina é o hormônio da motivação.
Então, o ser humano, ele é drivado por dopamina. E fundamentos da gamificação, como a premiação, por exemplo, libera dopamina. Por que a gente não usa isso, então? Para conquistar também favor, né? a atenção, né, ali das pessoas. E eu também gosto, na hora de desenhar um business game, seja para um evento presencial ou online, um evento síncrono, ou seja para uma campanha assíncrona, onde cada um vai jogar no seu tempo, em pensar o que eu chamo de efeito montanha-russa, que é outro efeito do mundo dos games. Que assim, vão ter missões que são aquelas missões mais reflexivas. Vai exigir uma conversa mais difícil, um debate, entrar em consenso, usar, né, análises, cada um ali do grupo fazendo análises diferentes. E depois dessa reflexão, vamos pôr alguma coisa divertida? Para dar quase um relaxamento para o cérebro? Fazer uma massagem no cérebro das pessoas? Então, a gente põe algo para elas darem uma risada, alguma coisa criativa, ali no meio das conversas mais profundas. Então, esses são alguns fundamentos que já foram mapeados, e por que não usá-los, né? E testados agora por vocês durante anos, né? Com grandes empresas. Sim, a gente está há 8 anos empreendendo com gamificação. Eu estou nesse mercado de engajamento há 15 anos. Eu tenho super orgulho, né, de falar que a Engagers hoje já tem mais de 500 mil pessoas que jogaram algum game, participaram de alguma campanha gamificada com o nosso método próprio, na nossa tecnologia, nas empresas que a gente conhece, né? Na Riachuelo, na AstraZeneca, na Novo Nordisk, no Carrefour, nessas grandes empresas onde há o desafio do engajamento em alta escala. E me fala de um case ou depoimento de algum cliente de como isso ajudou realmente a alcançar os resultados que eles queriam. E eu sei que tem clientes que a gente tem em comum, inclusive, que fazem vários projetos com vocês, né? Sim. Área comercial. Então, o que você ouve desses clientes, Vicky, que faz você realmente continuar acreditando e investindo na Engagers? Hoje a gente tem aproximadamente 60 empresas enterprises na nossa carteira que já fizeram 500 campanhas ou games para eventos com Engagers. Então, você vê que há uma recorrência ali, né? Grande. O método, de alguma forma, funcionou e foi replicado ou para o mesmo público ou para um público diferente dentro da empresa. Então, eu estava até conversando com as minhas sócias essa semana, um cliente que fez uma campanha para representantes comerciais no final do ano passado. Como que eles posicionaram? Qual que era o desafio? Tem muito treinamento para passar para o time de vendas. Treinamento de produto, treinamentos densos, super técnicos. Como que a área de treinamento garante que aquele vendedor, aquele representante comercial está falando do produto de um jeito certo ou está levando material, né, para suas reuniões, para suas visitas aos médicos? Fica difícil entender esse pós-treinamento, a aplicação prática do que eles viram numa sala de aula. Então, eu tenho alguns clientes nesse perfil, tanto a Pague Menos e a AstraZeneca estão fazendo isso no pós-treinamento com líderes. Eles fazem campanhas de aplicação prática dos conteúdos que eles viram nos treinamentos. Então, esse cliente que fez no ano passado, no final, ali em outubro, novembro, gerou um resultado de aumento do nível de prontidão para colocar conteúdos em prática, né, de aproximadamente 40%. E agora eles retornaram para fazer as campanhas desse ano. E o que ele me falou? Vitória, a gente não sabe nem explicar direito o impacto que vocês fizeram, mas está todo mundo falando dessa campanha. E o impacto foi tão alto que a gente quer repetir e tornar um método oficial do nosso... Puxa, que legal. Da régua de treinamento com os representantes comerciais. Eles vão fazer com uma temática de Copa do Mundo, porque a Copa está chegando, então vão ser rodadas ali e tudo mais. Então, isso teve bastante pegada. E a gente tem um case também, né, de varejo, por exemplo, que
A gente não, o cliente, né? Todo mérito é todo dele, assim. Eles bateram a meta anual de vendas em menos de 3 semanas, usando a nossa plataforma. E isso foi em junho, 6 meses antes da meta fechar. Incrível! 17 mil pessoas jogando essa campanha. Juntas, elas fizeram aproximadamente 180 missões de vendas. Uau! E não só de vendas, mas também de emoção, de cérebro e levar elas para ação. Esse é um case de também. diversão, por que não? Né? Tinha Mas com entrevista resultado. com o cliente, tinha contar para sua família como que são os atributos de um produto deles, explicar para a família, trazer a família para perto. O que é muito interessante. Montar a loja de uma outra forma. O que é muito interessante no método, eu lembro que nós utilizamos para uma turma de mentorados meus, numa mentoria aberta, é que cada cliente customiza a metodologia de acordo com a sua cultura, com o objetivo do seu projeto. Então, não é que você tem uma metodologia, ela é igual, né? Você tem fundamentos, uma lógica, e ela é construída junto com o cliente. Eu acredito 100%. que isso é uma das razões de sucesso, que o cliente entra com vocês para desenhar Total, esse produto, certo? Porque senão não fica relevante, né? Na minha primeira experiência como franqueada, eu não tinha o poder de customizar como eu customizo hoje. E a gente viu que o mercado estava pedindo era outra coisa, era esse nível de customização. A gente produtizou o nosso método também para ser escalável para a gente enquanto empresa. A gente conseguia absorver clientes desse porte e campanhas desse porte com um time enxuto, né? Somos eu falo que é startup-toria. Então, a gente tem a agilidade e a tecnologia de uma startup com a profundidade de uma consultoria. E sempre fez muito sentido para a gente que fosse customizado, que recebesse o desafio do cliente e entregasse exatamente o que ele precisa para mexer o ponteiro que ele precisa naquele momento. Né? Então, isso faz parte do método mesmo. Isso faz parte do DNA. E essa passagem por consultoria realmente acho que faz toda a diferença. Total. Porque o que a gente faz é realmente customizar, facilitar o aprendizado, facilitar a jornada do cliente de uma maneira que faz sentido para ele, que ele se sente dono daquilo, né? Isso. Mas, ao mesmo comum. tempo, hoje a gente não se posiciona como consultoria. Então, eu não faço mais o que eu fazia lá no começo da minha carreira, que eram os workshops de desenho de estratégia de cultura. A gente se associa a outros consultores que desenham essa parte e a gente fica nesse momento do engajamento, mobilização. E não só para esse tema, né? O que a gente percebeu na Engagers, que apesar da gente ter começado no mercado de cultura, qualquer desafio de engajamento que você tem, que você precisa mover pessoas, o nosso método apoia isso. Assim. Então, a gente tem hoje o pessoal do time jurídico contratando para as campanhas de compliance. Sabe Semana da Compliance? Então, a gente faz a mobilização da Semana de Compliance. A gente tem game de adoção de inteligência artificial. Também revendedores. Estamos no agro agora, também com representantes comerciais do agro. Então, a gente foi encontrando essa horizontalidade no nosso business. Não é só para cultura e estratégia, mas para qualquer tema. E isso que você está falando é válido não só para o método de gamificação, mas para as pessoas entenderem que engajamento é um tema de negócio. Engajamento não é um tema de RH. É uma dor de negócio, é uma dor que tem de todas negócio. as áreas. Exatamente, porque ainda existe uma parcela aí dos nossos líderes que diz, chegou a hora de engajar as pessoas, chama o RH. RH pode apoiar, mas quem tem que realmente traduzir esse desafio, traduzir o que precisa ser feito é o líder da área, né? Enquanto ele não tiver abraçado, você não consegue engajar. Então, isso que ela está falando, gente, é válido de uma maneira geral. Engajamento é tema de negócio dos mais sensíveis e relevantes. Sim, e que acho que tira o sono, né, de todos nós enquanto líderes. Cada vez mais, assim. né? E mesmo eu estudando há 15 anos, eu também sinto a dor.
Claro. de engajamento. Claro. Na Link eu sinto a dor de engajar alunos, na Engagers eu sinto a dor de engajar pessoas, nos meus clientes também, né? Engajar os meus players, é um constante aprendizado, assim, aí você vai fine tuning mesmo, assim, olha, isso funcionou, vou pôr no meu método, né, e tudo mais. E tem um conceito que eu gosto bastante, eu não sei se você já viu até a capa de um livro bem das antigas, 2007, chamado CEO, Chief Engagement Officer. Uhum. Ele faz esse trocadilho com a palavra, né, CEO, com a sigla CEO, que é Chief Executive Officer, dizendo que o papel de todo CEO, e eu extrapolo para todo líder, é ser um Chief Engagement Officer. Porque você engajar pessoas para elas performarem, os resultados aparecerem, é o maior desafio do líder. Então, ele vai contando, né, muito não uma receitinha, mas de boas práticas, de como que a gente pode ir se tornando Chief Engagement Officers, e tem tudo a ver com envolver as pessoas, ouvi-las, que acho que é isso que a gente faz muito no game. A gente pega, ouve, deixa elas criarem. O líder dá o direcionamento. Quem brilha é o time, né? Exato. Ali, então, eu gosto bastante de pensar pelas lentes, assim, estou sendo uma Chief Engagement Officer ou Disengagement? Ou Disengagement. Estou disengaging, né? Tem muita gente, quem não é meu cliente, mas está aqui ouvindo, talvez não saiba, mas a minha maior expertise dentro de consultoria é justamente engajamento. Eu venho de consultoria onde eu era a líder de prática de engajamento, né, no Hey Group durante muitos anos. A gente se conheceu trabalhando cultura com engajamento. E isso está sempre dentro dos projetos de mudança, de transformação, de desenvolvimento de líderes, porque a gente não desenvolve o líder per se para que ele simplesmente fique melhor. A gente faz isso também e principalmente para que ele consiga trazer a equipe para perto, engajar a equipe. Então tem muito desse método e desse trabalho que ele está em tudo que a gente faz. É liderança. E quando você falta acha? Essa parte, não vai. O que você acha que é o principal atributo desse líder para ele ser muito engaging? Engaging. Para mim é o interesse genuíno no outro, na pessoa que está à frente. Esse interesse 100%. Genuíno de ouvir, de fato querer entender o que motiva aquela pessoa. É uma leitura mais sensível, é mostrar interesse no outro. E que eu acho que, se não for genuíno, as pessoas captam. Muito. Como talvez até uma manipulação. Exato. Então, você se sente instrumento, né? A gente fala, é um líder que está te usando como um instrumento para o fim dele, mas as pessoas elas podem até não ter palavras para isso. E mas engajar não é manipular. Não é manipular. Talvez manipular pode até engajar alguém, mas por algum tempo. Conta chega. Exato. As pessoas percebem, machuca, se ressentem, né? Exato. E vão embora, pedem demissão, porque a gente pede demissão dos nossos líderes, né? Então, perfeito. É uma linha tênue, né? Então, essa conexão interna para eu ser um bom líder, eu quero lidar com pessoas. Você tem que curtir também, né? Porque não é fácil. Tem que curtir, né? e se interessar pelo outro. Esse interesse genuíno e essa capacidade de servir, de estar a serviço. Porque quando a gente engaja alguém, tem muita gente que confunde com eu que estou no palco, eu que estou, né? Eu sou o showman, a showwoman, e é sobre mim. Não, você está servindo. Então a postura é outra, né? Que faz com que as pessoas realmente se sintam fortalecidas. Quando a gente engaja alguém de verdade, a pessoa se sente fortalecida após o contato com você. Então, para mim, a medida é essa. O quanto que eu aprendi mais sobre mim, quanto que você me fez lembrar de algum valor meu que é importante para mim e de repente eu estava esquecendo. O quanto que você reconheceu uma habilidade que eu tenho ou me conectou com pessoas que para mim são interessantes. Assim, a gente sempre deixa o outro se sentindo mais forte de alguma maneira. Então, esse para mim é um indicador. Você sabe que eu estava no Vale
do Silício mês passado. Aí eu ouvi em uma das palestras, foi uma rápida parte de uma palestra, ficou na minha cabeça, já vou contar o que é, deixei para lá. Recentemente eu comecei a ouvir esse termo mais em algumas publicações de mercado, daí opa, será que está virando uma tendência? Então eu ouvi, foi com o fundador da Brex, o Pedro Franceschini. A Brex é uma grande fintech fundada por brasileiros e foi vendida recentemente por mais de 5 bilhões de dólares. Assim, foi um grande case do nosso mercado de tecnologia recente. E ele estava falando que ele teve vontade de fazer uma análise que era a seguinte: quero ver os meus líderes, de toda a minha... São 1.300 colaboradores. Minha rede de liderança. Os top performers, o que eles têm em comum? E ele é super analítico e tech, então ele deve ter feito algum algoritmo para perceber isso. Ele identificou que o que eles têm em comum é que eles conseguem operar em todos os níveis, inclusive no de contribuidor individual. Ou seja, os que estavam performando mais também eram muito bons no que, tecnicamente, a área deles deveria fazer, né? Então, também tinha um reconhecimento do time sobre esse líder ser muito bom, entende muito bem o que a gente está fazendo. Então, ele falou assim, e eles fizeram uma grande reorg lá e tiraram 2 camadas de liderança após esse entendimento. E eles... O que eles perceberam? Que o CTO tinha que ser o melhor engenheiro de tecnologia. O Head of Sales, o melhor vendedor. Era isso que ele encontrou em comum entre os top performers líderes na Brex. Daí eu falei, nossa, interessante, porque até então, e também estou dando aula na Link e estudando vários cases de liderança, a gente tem aprendido e estudado que bons líderes são aqueles que sabem mais sobre liderar pessoas do que a tarefa. Sim. Certo? E isso mexeu comigo. Eu falei, será que tem alguma coisa por trás? Será que está mudando? Tem alguma tendência até inspirada pela Gen Z por trás disso? E eu acho que tem, cara. Também vi um relatório da McKinsey falando que os líderes estão querendo voltar a ser contribuidores individuais. Também porque liderar pessoas aumenta estresse, burnout e tudo mais. É desafiador, pode ser emocionalmente desafiador e tudo mais. Mas hoje, como ficou muito mais acessível tecnologia, inteligência artificial, as pessoas estão querendo pôr mão na massa de novo, construir seus legados. E ele até falou assim, imagina que o Steve Jobs chega para um head de uma área que está construindo iPhone e pergunta, como que está o design do iPhone? E ele responde, deixa eu ver com o meu time. Né? O CTO da Apple, ele primeiro a saber o que está acontecendo no design do iPhone. Ele está muito por dentro, ele não está delegando tudo. Isso me deu uma bugada, confesso, porque quando eu estudo liderança, eu ponho, né, também em prática algumas coisas diferentes de outras, eu entendo o papel do líder de estar mais no estratégico e no direcionamento das pessoas e no desenvolvimento. Mas por que será que essa tendência está voltando? Então, eu acho que a gente pode observar aí os próximos anos se realmente é algo que está vindo para ficar, se as empresas vão estar mais valorizando isso, ou se é um traço de empresas de tecnologia. É bem interessante acompanhar realmente. Por quê? O que está acontecendo no mundo que tem a ver com essa tendência? Mas eu vou te falar que é um surto coletivo do Vale. Agora, tem até um termo que é o High Impact Contributor. Então, tem
até VPs migrando, né? Tem a VP, eu não sei qual que é o cargo dela hoje na Lovable, que a Lovable é uma grande empresa de tecnologia com 50 pessoas e uma lucratividade assim absurda. Ela deixou um cargo de vice-presidente para ser contribuidora individual, High Impact, com o mesmo salário de uma VP. Não é que isso mudou, mas ela falou assim, eu estou amando, eu estou me divertindo, eu estou sentindo o meu trabalho de volta, né? Eu estou sentindo que eu estou construindo de volta. Então, isso eu acho que vai ser algo para a gente observar daqui para frente. Eu fiquei curiosa também. E aí, quem faz o desenvolvimento de pessoas, quem faz a estratégia, essa questão da visão mais sistêmica da estratégia, e até para entender, esse High Impact Contributor, ele faz o trabalho mais de High Expertise e o demais, e o que está acima, ou ele simplesmente volta só para uma posição de Expertise? Porque não sei. Realmente... Não sei. Na Brex, o que eles estavam falando é que, além de líder, ele também é um contribuidor individual. Então, ele ainda lidera pessoas que fazem seus trabalhos, mas ele também executa. Em algum level, né? Em algum nível. Esse foi o formato que a Brex achou. Na Lovable, são 50 pessoas, se eu não me imagino. É muito diferente. Então, mas você já vê a tendência, é uma empresa muito mais horizontal, né, do que vertical. E eu lembro lá atrás, na minha época de consultoria, tinha o caso Zarpos, que eles tentaram, não sei se era Zarpos, tentaram fazer algo mais flat, a gente falava, nossa, era a tendência, e não virou. Eu acho que essas empresas, as incumbentes, também não caminham, ou se caminham, não é uma coisa rápida para isso, mas eu tenho algumas suspeitas que me deixam muito curiosa de entender, será que isso tem a ver com a nova forma de trabalhar? Por que isso está chegando assim? Na área de tecnologia, pode ser. Eu acho difícil trazer isso em escala para o mercado de forma geral. É uma tendência difícil de escalar. E falando de novas formas de trabalho, Vicky, conta essa história que você estava me contando antes, em off, sobre essa diferença entre um agente e um funcionário digital, que você também viu no Vale, vocês conversaram muito sobre isso. Eu achei bem interessante, porque aí sim, talvez temos alguma coisa mais escalável, hein? Isso já é presente. Isso já é presente. E em enterprises, assim, talvez as mais antenadinhas, mas que eu acho que vai em ser... empresas de tecnologia ou não necessariamente? Cara, eu acho que tem estágios e tem pessoas. Então, assim, vamos por partes, né? Eu fui para o Vale há 2 anos atrás. Ali era o boom do ChatGPT. A adoção do ChatGPT, assim, ainda era a fase que nós estávamos conhecendo o ChatGPT. Hoje, a minha mãe já fala com o ChatGPT. Daqui a pouco é a avó só 2 anos? Só 2 anos. Caramba. Eu acho que o clima naquela época era muito mais de apreensão, até um certo medo do o que vai virar. O mundo, a forma de trabalhar e as empresas com a chegada da AI, né? Tudo mais. 2 anos se passaram, voltei lá. Foi muito engraçado, porque eu entrei num túnel da maternidade, eu não fiquei, assim, eu não vi mais nada do que estava acontecendo e voltei. Falei, eu preciso ir para lá, um atalho de entender o que há de mais fresh no mindset do Vale, né? E foi muito interessante, eu fui para o Brasil at Silicon Valley, que é um evento que acontece todos os anos, né? Ele é organizado pelos alunos de Stanford e Berkeley, os alunos brasileiros, e eles convidam um ecossistema do Brasil de empreendedores, investidores, corporates que se aproximam de startups, para esse evento, e aí acontecem diversas palestras e outros eventos à parte, né, side events,
para se discutir tecnologia, o que está fazendo, qual que é o mindset do investidor, quais são as empresas que já estão, né, um passo à frente, operando nesse novo mundo. E uma coisa me chamou a atenção, porque, bom, lá na Link eu já dou aula de organizações agênticas, então a gente não, para mim, vi que não era uma grande novidade. Sim. Mas lá eu comecei a ouvir o termo de virtual employees, colaboradores virtuais. E eu falei, tá, qual que é a diferença? Então, o agente, quase toda equipe tech todo mundo tem, já né? tem os agentes que a gente não enxerga. A gente não enxerga os agentes. Os virtual employees, a gente enxerga. Eles têm, eu falo cara crachá, eles têm um nome, eles têm um cargo dentro da empresa. Às vezes até uma foto ali, um avatar que representa aquele agente, né? E eles são compartilhados, esses funcionários? São compartilhados. São compartilhados por uma equipe? Tem uma função. Então, ela pode ser uma analista de marketing. Ela vai precisar interagir com a pessoa de conteúdo, com a pessoa de design, com outras pessoas dentro de marketing que podem acessar ela. Ela, de fato, é uma colaboradora parte da equipe. Dentro de uma equipe. E aí ela tem as tarefas dela, né? E como uma colaboradora, o que ela precisa? Direcionamento, feedback, ciclo de gestão de desempenho, meu Deus. onboarding. Olha isso. Então, a própria Brex estava contando que hoje o projeto número 1 deles é o OpenClaw, que é um lugar, assim, para leigos assim, entenderem, um lugar onde você constrói agentes, tá? É um sistema que você constrói agentes. Eles estão agentificando muitos cargos ali que podem ser automatizados. E ele falou assim, os agentes, quer dizer, os nossos colaboradores virtuais passam pelo mesmo onboarding, conhecem a estratégia da Brex, a cultura da Brex, as ferramentas, as pessoas da Brex, o contexto. O mesmo contexto que é dado para um humano é dado para um colaborador virtual. Uau! Porque isso é uma das coisas que a gente fala muito, né? Que o que diferencia um algoritmo de um humano é justamente o entendimento de contexto. Sim. E hoje eles já estão trabalhando esse gap, né? Suprindo esse... Sim, mas o humano ele tem um papel insubstituível. Também acho. Não só de leitura de contexto, porque acho que a inteligência artificial está ficando boa e vai melhorar. Vai melhorar. Mas qual que é o nosso papel? Ainda é de direcionamento. Ela pode criar coisas, mas as coisas que devem ser criadas vêm da onde? É a tomada de decisão. A tomada de decisão, né? Fazer uma boa revisão, uma opinião crítica sobre o que é criado e liberar mais tempo para nós humanos sermos mais humanos, trabalharmos mais conexões com as pessoas que trabalham com a gente libera tempo para ser mais estratégico. Assim, eu estou alucinada com o trabalho agêntico. Eu já tenho 2 agentes na Engagers. Uma é pessoal minha, que é minha Chief of Staff. A gente tem uma relação até bem humorada, eu chamo ela de Viczinha. Ela mora no meu Telegram. E a gente conversa todos os dias. E hoje, eu não abro mais caixa de e-mail. Ela faz a triagem dos e-mails para mim, marca o que eu tenho que ler, o que eu não tenho que ler. Os que eu tenho que ler, ela já faz uma sugestão de resposta, pede para eu aprovar, envia para mim. E eu tinha uma super dificuldade de manter minha caixa de e-mails zerada, que eu quero zerar todos os dias. Mas hoje, assim, na minha posição, chega muita coisa e muito lixo, muita coisa que eu não preciso ver. Então, ela está me ajudando nisso. Ela manda invites para mim, então, às vezes, seja podcast com a Carol, 3 da tarde, Faria Lima. Viczinha. Mandei um print da nossa conversa, falei, põe na minha agenda. Ela podia ter enviado para você também. Então, eu já fui integrando ela com as minhas ferramentas que eu não preciso ver mais. Esses dias eu vi você dando umas broncas, né? Você postou, esperava mais de você, né? Você pode ir além. Que? O feedback. Não precisa me pedir autorização para fazer isso. Eu ria. Feedbacks. Eu não acredito. E eu sabe que eu acho ótimo e que até às vezes me dá gerou uma nova ansiedade em mim. Eu não posso mais ir dormir sem deixar uma tarefa para ela. Ai, Vicky.
Mas, Carol, é maravilhoso isso, porque eu não estava dando conta de tantas coisas que eu preciso fazer, que algumas são operacionais. Então, assim, hoje a Viczinha já me libera tempo. É uma grande chifre. Ela me libera cliques, me libera tempo, sabe? Então, ela acessa as minhas transcrições de reunião, extrai os to-dos, põe na minha lista de to-dos, me cobra. Puxa, ela me ajuda a me organizar. Mesmo, é uma secretária, assim. Secretária. E você programa ela no ChatGPT? Foi todo no Claude Code. Ah, no Claude. No Claude Code. Assim, eu nunca programei nada, tá? Então, antes da Viczinha, eu nunca tinha escrito uma linha de código, nada. Eu sou essa pessoa, eu não tenho nenhuma habilidade técnica, né, de dev. Coding, tá. Eu abri um terminal de um computador pela primeira vez. Eu não sei se você sabe o que é isso. Eu não sabia. Não. Terminal. Não. Sabe aqueles filmes de FBI que assim eles se comunicam numa tela preta com o computador? Sim. É isso, é o terminal. Então, eu me achei muito hacker. Uau. Eu abri o terminal do meu computador, abri o Claude Code e fui pedindo para ele me ajudar a instalar a agente. Então, as linhas de código que eu copiava e colava no Claude Code, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas ele foi sendo meu co-pilot e deu certo. A gente pareou a agente no meu Telegram, podia ser no WhatsApp também, mas o WhatsApp precisa de um número novo, eu não tinha na hora, eu falei, quero resolver hoje, vamos no Telegram mesmo. Porque o mundo, o futuro vai ser conversacional, entendeu, Kai? Então, ela é uma pessoa, eu converso na minha linguagem humana, não preciso conversar na linguagem tech com ela me entende, ela ouve podcasts meus não lineares de 4 minutos e organiza meu caos. Nossa! E aí, eu fui plugando ela com as APIs de ferramentas que eu uso no meu Google Drive. Às vezes eu falo assim, busca tal proposta de tal cliente no Google Drive, ela acha. Então, eu não tenho que abrir várias pastas ou procurar, lembrar o nome. Isso está com ela. Ela mora lá dentro, ela tem acesso a tudo e ela organiza a tua vida. O que eu não deixo ela fazer sem mim, postar qualquer coisa no meu nome, ela tem acesso ao meu Instagram, tem acesso ao meu LinkedIn. Ela não posta nada em meu nome. Ela sempre pede minha autorização. Então, você vai construindo os limites também. Sim. Né? Ou responder clientes em meu nome. Também ela nunca faz sem me mostrar. Então, a gente tem esses combinados. Talvez chegue uma época que eu já esteja tão segura que eu permita, né, algumas coisas sem minha aprovação. Que incrível, Vicky. E aí, lá na Engagers... Isso foi depois do Vale que você fez o Claude Code. Mas como que você aprendeu a... Tutorial. Tem uma amiga minha também que está super fazendo, ela me ajudou, veio num café comigo, montou comigo. Mas essa é um pouco do mindset do Vale, assim. Vou aprender a fazer isso aqui. Tipo, Sim, não tem hoje segredo. em dia eu pergunto, qual que era o mindset antigo? Não sei algo. Faço um curso, pergunto para alguém que sei, contrato alguém que saiba. Mindset de hoje, não sei algo, pergunto para Viczinha, me explica isso for dummies. Me explica como fazer, pega as fontes mais confiáveis, monta. Nossa, o que ela está me ajudando em pesquisa de mercado é um negócio assim absurdo o quanto agilizou pesquisar mercados e tudo, ela é proibida de inventar dados, alucinar. Então eu falo assim, você não pode inventar nenhum número, se você não souber, você tem que falar, não encontrei. E todas as fontes que ela agrupa para mim, tem link para eu consultar. Então ela virou meio que uma extensão de mim mesma, assim, sabe? Ela já sabe como eu funciono, o que eu gosto, meu nível de... Já tem o teu vocabulário, o teu estilo de escrita, de abordagem. E aí, quando você aprende a fazer, te dá muitas ideias de soluções. Por isso que até no nosso evento que a gente foi, né, na semana acho que passada, a gente ouviu um pouco do download do SXSW, que também falou sobre isso. O público ali era majoritariamente enterprises. E eu ouvi em alguns momentos um mindset, vocês não precisam aprender a pôr mão na massa em AI, contratem. Sim, sim. Cara, eu discordo, eu acho que quem tiver um pouco, não precisa virar, nossa... Coder. Mas experimenta,
não conseguiu implementar a gente, tá bom, contrata, alguém implementa para você, mas usa, faz ela se conectar com o seu e-mail, porque o aprender fazendo te abre muitas possibilidades. Você vai ver uma coisa no seu dia a dia da sua empresa que você vai falar, nossa, eu vou criar uma agente para isso. E será que você não vai brilhar, vai se destacar, né? Fazendo isso também. Então, foi muito legal. Lá é assim, qualquer café que você vá em São Francisco, tem alguém com o Claude aberto, programando alguma coisa. E aí as pessoas falam, o que você está criando? O que você está fazendo? Então tá uma era muito legal, assim, de experimentação, sabe? Incrível, muito legal. A gente está falando isso hoje, aqui em 2026. Daqui a 2 anos as pessoas vão escutar e vão dizer, nossa, todo mundo já faz. Porque eu acho que mais rápido. Ou menos. Eu acho que mais rápido, cara, porque vamos ver. A curva de adoção de IA já está bem maior do que foi a adoção de internet. Faz 30 anos que a gente não vive uma adoção de tecnologia tão grande na população, em pessoas comuns como nós, como está sendo IA. Eu acho que vai ser muito rápido. Eu tô achando a Viczinha incrível, mas acho que daqui a 6 meses é só o normal, talvez, de trabalhar, ou 1 ano vai ser um novo normal. Vão ter, igual tem bancos de talentos humanos, será que não vão ter bancos de talentos virtuais? Uau, é mesmo. Outra coisa muito interessante, né? A gente vai precisar aprender a ser agent bosses, líderes de agentes. Né? Dar bons feedbacks, ser claro, orquestrar agentes diferentes, interagir o humano com... Você vai liderar pessoas, vai liderar robôs juntos. Como que vai ser isso? Que é mais um desafio de liderança, né? Você saber para quem que eu delego isso. Isso vai para o agente ou vai para o humano? Por quê? Como é que eles interagem? Principalmente, como é que o humano não fica com medo do agente tomar o que é dele? Porque vai acontecer isso também. E aí já está acontecendo, né? Eu vejo 2 tendências, por exemplo, de notícias recentes. Acho que foi a Meta, recentemente, demitiu 8.000 pessoas. Há um tempo atrás, ela ficou monitorando como era o trabalho dessas pessoas para transformar em agentes. Já a China se posicionando sobre não poder demitir pessoas para substituir por AI. Então, tendências assim estão começando a acontecer. Como que vai ficar o Brasil nisso? Não sei. Por mais, se a gente tiver uma regulamentação como essa da China, eu acho que no longo prazo tem sim um risco, né? De, tudo bem, você não vai poder demitir, mas você vai repor novas vagas? Como que está essa pirâmide, esse funil de empregos? Como é que se sustenta? Esse é o grande, né? Esse é o grande ponto que está todo mundo apreensivo. Né? As vagas de entrada já tem menos. Quem serão os líderes do futuro? Então, são muitas perguntas em aberto, perguntas que a gente faz com a lente do presente. Exato. Não com a lente do futuro, a gente não sabe. Né? A futurista no SXSW enterrou lá o relatório de futuro dela, em web. Então, está muito curioso. Lá na Link, a gente conversa bastante com os alunos, né, assim, sobre isso. Lá tem um drive de empreendedorismo. Então, para eles, assim, eles não se preocupam muito de não ter vagas para eles. Sim, porque eles estão criando Porque eles vão criar negócios. Seus próprios negócios. Isso é uma mentalidade que eu acho que é extremamente interessante, né? De você criar as oportunidades que você quer. E essa agentificação nesse nível já chegou na Link, por exemplo? Nossa, demais. Não, chegou primeiro para eles. Eu falo que a Link é o meu laboratório, meu experimento a olho nu de diversas coisas. Então, semestre passado foi quando eu iniciei, né? Então, era o final de 2025, quando eu iniciei a minha jornada de professora lá. Lembra que eu estava voltando da licença, então eu estava há 6 meses sem entender o que estava acontecendo no mundo de tech. Quando eu cheguei lá, eu vi os alunos Vibe Coding. Não sabia o que era isso. O que é isso? É você escrever o que você quer num site ou num aplicativo
a inteligência artificial entender o seu desejo e transformar em app, transformar em tech, né? Sem você precisar escrever uma linha de código. Então, foi a época que o Lovable bombou. E eu falei assim, gente, que incrível! Hoje, né, eu até estava comentando, trocando boas práticas de agentes com os meus alunos, mostrei a Vikizinha para eles, aí eu fui perguntando, tem alunos que empreendem, têm os seus agentes, gestores de tráfego de marketing, fazendo as campanhas no LinkedIn, analisando as campanhas, sem eles precisarem aprender o que fazer em cada tela, em cada clique, né? Eu sinto que a Gen Z, ela está sempre um passo à frente do que chega para mim, assim. Então, está sendo muito interessante saber. Vamos falar um pouco dessa Gen Z, de o que você percebe, qual é a tua leitura, como é que você descreveria esses profissionais, pensando neles no mercado de trabalho? Fortalezas. Eu acho que eles são bem múltiplos, tá? E com a nossa lente... Você é qual geração, Ká? Eu sou final da X para Y, ou início da Y, depende do... Eu sou final da Y. O que a gente encontra no mercado? Você veste a camisa da empresa. Comprometimento. Os que estão interessados, vamos olhar para os engajados. Sim. Vestem a camisa, o seu sobrenome é o sobrenome da empresa que você trabalha. Então, o trabalho é grande parte da sua identidade. Eu não estou vendo isso mais. O trabalho é uma das coisas que eu faço, mas eu gosto de ser maratonista, eu também sou filha, eu adoro estar com a minha família no fim de semana. E, olha, respeita trabalho, respeita minhas outras esferas da vida. Então, essa que eu acho que a minha geração começou esse movimento, né, de bem-estar, de flexibilidade. Work-life balance. Essa geração acho que vem bem forte com boundaries, com limites. E isso que é diferente para nós líderes, porque nós não impusemos limites nos nossos líderes. A gente trabalhava até mais tarde, né, porque a gente queria vencer, a gente queria se provar. Ou às vezes não, porque é o jeito, é a cultura, né, da empresa. Aqui tem limites, é falar não. Não, eu não vou para esse happy hour, viu? Que todo mundo vai, não vou. E tá tudo bem. Prefiro ficar aqui, não tô a fim de crescer e ser a mais top, CMO. Não, tem outras coisas que me interessam. Então, eu tô vendo que há esses limites mais bem estabelecidos. Há vontade de fazer mais de uma coisa, ser múltipla. Então, aqui eu faço tal coisa, mas eu estou começando um pequeno business de moda. Também estou lançando aqui, eu tenho um projeto ali no Instagram com um tal influencer. Então, assim, eu vejo... pode ser um viés meu pela Link, porque ali tem um drive de empreendedorismo. Mas eu vejo pelas pessoas Gen Z, que eu também já me relacionei na Engagers, que há vontade de ser múltiplas fontes de renda. É uma geração também, né, que diferente da X, a Y e a Z está com menos acesso à renda. Então, eu acho que a sua geração, a geração Baby Boomers, conseguiu comprar uma casa própria muito antes do que a gente vai conseguir. Né? A gente está pegando o impacto de inflação, um impacto financeiro também maior no mercado. Então, essa complementariedade de renda é importante para essa geração. E uma coisa que nós do ambiente corporativo como líderes, assim, acho que a maior cilada é essa geração, ela é assim detectora de bullshitagem. Total. Então, assim, sabe esse discursinho corporativo? Vamos lá, gente, família. Assim, eu já tinha bastante ceticismo quanto a isso, mas eles pegam as minúcias e vira piada interna. E são críticos, né? Muito são extremamente críticos. Então, sim. assim, com eles fala a real. A real. Não tem, não floreia. Não floreia. O florear... Não subestima. Não subestima, não floreia. Eles pegam no ar essa bullshitagem. Então, isso pode até ter funcionado até a minha geração.
para a geração Z cai muito em descrédito, descredibilidade, ou sabe assim, até por conta das redes sociais. Então tem um CEO falando para fora, um founder falando para fora, tá aparecendo no Instagram e dentro de casa não é assim. Eles cobram muita coerência, Eles cobram muita coerência, muito mais do que a gente. Eles não passam pano. Exato. Então isso eu já percebi bem. Você percebeu? Eu tenho em casa e é exatamente isso. Que engraçado, né? Eu tenho percebido bastante isso também na relação com eles. Muito interessante. Então, acho que é engajar pelo caminho da franqueza, da honestidade, né? Do tamo junto, é isso mesmo, a empresa tá indo para esse lado, tá difícil mesmo. E tratar como adultos, né? Eles são adultos em formação, porque ainda... Mas eles gostam de ser vistos e tratados como adultos, isso eu acho... Né? Ao mesmo tempo, é muito paradoxal, porque é a geração que mais fica, né, que mais tem a tendência de morar com os pais até sei lá quantos anos. Né? Então, para algumas coisas querem ser tratados como adultos, mas para outras, né, também gostam do quentinho lá. Então, bem paradoxal. São os paradoxos, não é? Estamos aprendendo. E eles também, né, estão aprendendo a trabalhar, aprendendo o mundo corporativo. Então, é a primeira vez que 4 gerações se encontram no mercado de trabalho. Então, assim, está confuso para todo mundo, para nós e para eles. Todo mundo, exatamente, Vicky. Está confuso para todo mundo. E eu acho que a melhor postura é essa, é da gente se abrir, conversar, trocar e aprender junto. Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles também, porque eles são os mais antenados com tech, com produtividade. Eles querem ser rápidos para acabar cedo e ir para a próxima esfera da vida deles. Então, vamos trazer eles para construir junto, né? Isso é muito legal. Não dar só as tarefas assim, mais operacionais, mas construir mesmo junto com eles, acho que muito vai legal. ser interessante. Agora, é um dia a dia interessante, hein? Ajudar a construir esse engajamento nas empresas, cuidar da sua própria empresa e chegar na Link e encontrar todo esse universo aí, onde você também acaba virando aluna, entre aspas. Eu me sinto porque você aprende muito com eles, aluna. Né? Até para preparar as aulas, eu tenho que aprender muito, né? Porque eles não aceitam bullshitagem, então eu tenho que estar ali afiada no que eu vou falar. E eu também acho que eu sou múltipla, sabe? Assim, me inspiram muito a ser múltipla e... É isso, eu gosto de ser a professora, eu gosto de ser empreendedora, eu já estou pensando em empreender com outras coisas também, por que não? Hoje a Engagers chegou num patamar que permite, ela anda, né, com suas próprias pernas e eu acho que está uma janela de oportunidade incrível para quem é empreendedor construir soluções. Que legal. Eu também me defino como múltipla e convido as pessoas a experimentarem também, porque não somos todos múltiplos. Exato. Podemos ser, né? E não tem idade para isso. Mas não. Tem interesse, energia. Energia, sim. Energia, sim. Energia, interesse, vontade. Curiosidade. Muito legal. Vicky, querida, que delícia. Obrigada pela conversa. Acho que quando tiver mais... madura essa ideia aí de próximo empreendimento, a gente volta. Com certeza. Você está sempre convidada aqui para voltar e a gente se encontrar em projetos e na vida. Com certeza. Querida, como é que as pessoas te encontram? Deixa aí os teus contatos. Legal. Preferido é Instagram, LinkedIn. A Vickyzinha tá mais olhando do que eu, viu, gente? Mas ela passa, ela passa. @Victoria Hipólito, __, 2 underlines no Instagram e Victoria Hipólito no LinkedIn, com H. HIPOLITO. Perfeito. Vou adorar me conectar com quem ouviu aqui e a gente trocar figurinhas sobre esse novo mundo. Esse novo momento, né? Eu espero que você tenha se engajado nesse episódio, tanto quanto eu aqui, e esteja também com vários insights sobre essa economia dos agentes, sobre esses funcionários digitais, como lidar com a geração Z, ou mesmo como engajar em massa os profissionais da sua empresa. Espero que você tenha tirado bons insights e compartilhe com pessoas que também podem se beneficiar disso. Obrigada pela sua presença e até o próximo episódio.